Meus queridos, louvamos a Deus pela vida dos amados irmãos na casa do nosso Deus. Rendemos graças ao nosso Deus por aqueles que, depois de um dia de trabalho, nos acompanham dos seus lares, onde quer que você esteja, a sua companhia também nos alegra. Meus queridos, nas terças-feiras nós temos estudado a Epístola de Paulo, escrita aos Romanos, e hoje daremos sequência ao nosso estudo. E iniciando o nosso culto, vamos louvar ao nosso Deus bendito, entoando o hino de número 97. Hino de número 97. Iniciando assim o nosso culto, louvando ao nosso amado e bendito Deus. Pecado resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste, ó Redentor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora, quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do Salvador. Me guias, me auxilias, tu me tornas vencedor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora, quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora, quem te implora, vem guiar, bom Senhor. Amém. Meus queridos, vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus. Aqueles que puderem, ainda de pé, leiamos Hebreus, capítulo de número 7, epístola escrita aos Hebreus, capítulo 7, versos 11 a 19. Versos 11 a 19. Vou pedir ao nosso irmão Júnior que, usando o microfone, leia com a congregação os versos pares. Então, Hebreus capítulo 7, versículos 11 a 19. O sacerdócio levítico tem fim, teve fim, mas o de Cristo é eterno. O sacerdócio de Jesus, ele como nosso supremo sumo sacerdote, a intercessão dele, ele como nosso sacerdote,
o seu sacerdócio, ele é eterno. Vamos ler então, irmãos, até o verso 19. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Isto é ainda mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Vamos ler juntos, irmãos, o verso de número 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Vamos orar. Deus bendito, Deus maravilhoso, Deus grande e temível, Deus santo, 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 Deus de perfeita sabedoria, Deus que tudo vê, Deus que tudo conhece, Deus que tudo sabe, Deus eterno, Pai querido, Pai amado. Receba, ó Deus querido, os nossos louvores. Rendemos-te graças por tua bondade para com cada um de nós, por mais um dia em que o Senhor bondosamente nos sustentou, nos livrou da queda, nos guardou os passos, e louvamos-te por todas as tuas bênçãos que na bondade do Senhor, o Senhor dispensou sobre nós neste dia. Receba a nossa gratidão. Tu és Deus bondoso e benigno. Nos alegramos também, ó Pai querido, na tua misericórdia, que se renova sobre nós por mais um dia. O Senhor que conhece cada pensamento nosso, cada palavra proferida, o Senhor que conhece também as nossas fraquezas, o Senhor conhece também o nosso desejo de agradarmos ao Senhor. Precisamos, ó Deus querido, do auxílio do Senhor. Que o Senhor nos fortaleça para caminharmos na tua santa e bendita presença. Receba, Deus querido, nossa adoração. Tu és Deus eterno, Deus santo, santo, santo. Glorificado e bendito seja o teu santo nome. Ó Pai querido, receba a nossa gratidão, nós te louvamos, porque tu és o Deus único que merece adoração, louvor, culto e gratidão de cada uma das tuas criaturas. Pai de amor, Pai de bondade, de misericórdia, nós suplicamos neste momento o auxílio do Senhor, através do Espírito Santo do Senhor, que abra o nosso entendimento, esclareça as nossas mentes, nos enriqueça no aprendizado da tua palavra. Deus querido, em nome de Jesus, abençoe estas vidas na tua casa nesta noite. Abençoe, ó Pai, aqueles que desejosos de estar aqui estão impedidos de virem. Sustenta-os com a tua graça.
Fortaleça a cada um. Abençoe, ó Deus, aqueles que agora nos acompanham dos seus lares, reverentemente, que estejam de fato cultuando ao Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mesmo assentados, nós já vamos então à leitura do nosso texto, dando sequência no nosso estudo, dando continuidade aí no capítulo 2 da Epístola de Paulo escrita aos Romanos. Recordando que Paulo escreve essa epístola quando ele estava ali na cidade de Corinto. A portadora que leva a carta ela morava na periferia, Cencreia, que era uma irmã que atuava como missionária chamada Febe. Na cidade de Roma moravam alguns irmãos que eram discípulos que haviam sido levados ao Senhor Jesus pelo trabalho do apóstolo Paulo. E ele, 3 anos depois de escrever essa epístola, ele chega a Roma, não da forma como ele esperava ter chegado. Obrigado, irmão. Não da forma como ele planejara ter chegado. Paulo, o seu projeto era ir até a Espanha, passando por Roma, fazendo dali uma base missionária e chegar até a Espanha, que naquele tempo já era um grande país, já era uma grande potência. Desde a época de Jonas, né, ali já havia aquela grande cidade de Tarsis, para onde Jonas se dispõe a fugir. Então, esse era o projeto do apóstolo Paulo. 3 anos depois de escrever essa carta, ele chega a Roma não como missionário, mas ele chega ali na condição de aprisionado. E 8 anos depois, ele estava sendo morto por causa do Evangelho. Então, tudo num espaço de tempo muito curto. Então, irmãos, vamos ler a partir do verso 12 até o versículo 16. Vamos proceder da mesma maneira. Novamente, eu peço que nosso irmão Anderson agora, presbítero Anderson, represente a igreja, né, a congregação, fazendo a leitura dos versos pares, verso 12 até o 16º, do capítulo 2º, da epístola de Paulo escrevendo aos Romanos. Então lerei versos 12 e nós leremos juntos então o verso de número 16. Lembrando, irmãos, que tantos de casa, aqui os irmãos que têm aí um feedback, né, e podem receber perguntas que serão feitas dos de casa, levante a sua mão e aí no microfone nós faremos a pergunta para que se torne conhecida de todos, para que assim a gente possa tratar, caso haja alguma pergunta. Então vamos à leitura. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Vamos ler juntos o verso 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Peço ao presbítero que nos conduza a Deus em oração, dando início assim, meus queridos, ao nosso estudo. Nosso Deus, soberano Pai celestial, graças te damos
humildemente elevamos o nosso coração, a nossa voz ao Senhor, Criador dos céus e da terra, e ao seu Filho Jesus, que por amor a nós se entregou na cruz do Calvário. Obrigado, Deus. Lemos a tua palavra, Senhor, Sim, Senhor. escrita pela pena do teu apóstolo Paulo, Senhor, Sim, Deus. homem ungido do Senhor, que escreveu esta carta maravilhosa. Amém. Pedimos, ó Deus, somente pela ação do teu Santo Espírito, que possamos ter entendimento desta palavra, Senhor, que possamos ter revelação advinda do teu Espírito Santo, como já orou teu servo, Pai. Amém, Deus. Para que possamos entender, para que possamos ser vivificados por esta palavra que é vida, Senhor. Abençoe os que ouvem, abençoe o que fala, Sim, e dá-nos, ó Deus, em Deus, nome a de graça, Jesus, Senhor, suplicamos. de sermos alcançados por esta palavra. Amém. Unge o teu servo, Pai, Usa, na Senhor. plenitude e no poder do teu Santo Espírito. Pai. Amém. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Meus queridos, verso de número 12, lembrando que alegra muito o meu coração quando os irmãos se manifestam para fazerem perguntas, né? Às vezes, estando aqui, você faz uma pergunta que pode esclarecer e serve de aprendizado para outros que podem, porventura, ter a mesma dúvida. Verso de número 12, o apóstolo Paulo aqui, ele está falando de que todos, tanto gentios quanto os judeus, eles estão na mesma condição de pecadores. Os gentios, os judeus e aqueles que ele usa aquele termo para falar que eles falavam um linguajar desconhecido. É uma linguagem, como diz, do ponto de vista humano. Então, todos, esse todo abrange de fato toda criatura na condição de pecadores. Assim, pois, todos os que pecaram. Aqui me lembro daquela situação em que uma criança propunha para o pai e ela insistia na brincadeira. E na brincadeira ela diz, ó pai, se eu ganhar do senhor... E aí o pai começou a reclamar, filha, mas você só me dá a opção que eu perca, e a outra? Aí ela disse, caso eu ganhe. Quer dizer, ficou a mesma coisa, não alternou nada. Aqui a palavra de Deus diz, olha, pecadores que pecam sem ter a norma da lei em mãos, e pecadores que pecam tendo a norma, tendo recebido a lei. Deus direcionou essa lei e ela foi entregue para eles escrita, eles tinham acesso a essa lei, pecavam. E os outros que pecavam sem ter acesso a essa lei. Então aqui a ideia é a seguinte: pecar conhecendo a lei e pecar não tendo um contato com a lei. É disso que Paulo está tratando. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei, perecerão. Irmãos, alguém pensa assim, mas como alguém pode pecar sem o conhecimento da lei? Ora, uma praça da cidade, onde se planta um gramado lindo, 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 e alguém comenta, essa grama veio de tal e tal lugar, é uma semente rara e uma grama raríssima, isso aqui nos palácios, em tal e tal lugar da terra, plantaram essa grama, isso aqui é como o quê? E ali vão fazendo, atribui-se àquela grama qualidades e adjetivos que ela é muito enaltecida. O povo passa, olha aquela grama ali, mas a partir do momento que se fincar ali muitas placas com os seguintes dizeres: proibido pisar na grama. Criançada que vem da escola, cada um com a mochilinha, que não é o caso agora, né? Mas dentro de uma situação de normalidade, outros que estão perambulando ali, ao ver essa placa escrita, esse lugar será o melhor lugar para botar os pés, porque aparece ali uma placa escrita, proibido pisar na grama. Alguns que vão olhar para um lado e para o outro,
para ter o prazer de marcar um rumo e atravessar o canteiro pisoteando aquela grama. Então ele peca porque foi posta a lei ali, e ele tem o prazer de quebrar uma lei que está bem evidente, bem patente. O apóstolo Paulo, ele diz: eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissera, não cobiçarás. Irmãos, a quebra da lei na cobiça é uma coisa que vem do coração do homem. De repente o homem se apanha cobiçando alguma coisa, seja lá o que for. Alguém pensa: mas a gente não pode ser responsabilizado, porque a cobiça ela é tão sutil, mas quando você cobiça, é porque você quer cobiçar. Quando você cobiça, é porque no seu coração, você deseja o objeto cobiçado. Então você é responsabilizado, sim, pelo cometimento desse pecado da cobiça. Então Paulo está dizendo: aqueles que pecaram sem ter um conhecimento da lei, eles serão punidos porque eles estão pecando. Alguém diz assim: e os povos que são pecadores, mas nunca ouviram a pregação do Evangelho, que vivem em regiões remotas, gente distante da civilização, nunca receberam a visita de um missionário, eles vivem nus lá, isolados do mundo, sem nenhum contato com a sociedade, não tem televisão, nunca passou ninguém para evangelizá-los no dialeto, no idioma deles. Se esse povo morrer, eles vão todos para o inferno. Irmãos, são pecadores, filhos de pecadores. E agora, em recebendo ali um missionário, um pregador da palavra de Deus, um enviado de Deus, se eles recebem a palavra, se quebrantam e ouvem falar do Senhor Jesus e aceitam o sacrifício dele e se arrependem, esses são salvos. Mas sendo eles pecadores e ouvindo a salvação, ouvindo o evangelho da graça, ouvindo do amor de Deus e sendo alcançados pelo evangelho, eles rejeitam, torna-se ainda mais grave a situação desse perverso, porque ele acumula contra ele o fato de, além de ser um pecador, ele ouve o evangelho e ele rejeita também o evangelho. O fato dele não ouvir o evangelho não o torna melhor. Não o torna melhor, porque a palavra de Deus diz: todos pecaram. Como diz, em Adão todos nós caímos. A primeira semente da qual nós procedemos, pecamos estando presentes em Adão e Eva, de onde nós procedemos. Dali nós viemos. E por isso, por essa razão, herdamos uma natureza totalmente pecaminosa. Alguém diz: mas eu serei condenado por causa do pecado dos meus pais, Adão e Eva? Não, a palavra de Deus, ela nos diz exatamente o contrário. Quando nós lemos lá em Ezequiel, a palavra de Deus, ela é tão clara quando ela diz: a alma que pecar, o termo que aparece ali é ruá. A alma que pecar, essa morrerá. Então a alma do pai é do Senhor, a alma do filho, a alma do avô. Então o neto não vai para o inferno por causa do pecado do avô, o filho não vai para o inferno por causa do pecado da mãe ou do pai. Cada um é julgado diante de Deus pelo que faz. Cada um é responsável por si, diante de Deus. Ninguém é condenado pelo pecado do outro. Cada um é salvo ou condenado conforme a sua decisão pessoal, conforme o seu pecado. Então, nesse texto aqui, o apóstolo Paulo está dizendo: aos que pecaram sem lei, então também sem lei eles perecerão, serão condenados pelo pecado que cometeram. E todos os que com lei pecaram, tendo conhecimento da lei, sendo informados daquilo que desagrada a Deus,
sabendo que estão afrontando a Deus com o pecado, e eles ainda assim pecam. Eles afrontam a Deus com o seu pecado, então serão punidos. Por isso a palavra de Deus diz que a quem muito foi dado, muito será exigido. Quanto mais se conhece da palavra de Deus, mais culpado ele se torna diante de Deus. A palavra de Deus fala sobre ser considerado mínimo no reino dos céus. Então Deus é absolutamente justo e perfeito no agir, e Ele haverá de retribuir a cada um. E a palavra de Deus ela é muito clara, né? A quem muito foi dado, muito será exigido. Há casos de pessoas que tiveram contato com o Evangelho. Conheço casos de pessoas que já receberam Bíblias, e uma determinada pessoa que ele era um destruidor de Bíblias. E quando a vida dele ficava muito amarga, ele procurava uma igreja de crentes, como é conhecida, né? Ali ele entrava, ficava 1 ano, 2 anos, as coisas melhoravam um pouco, e ele tornava para o mundão. Caía, como diz, no pecado. E aí ia para a boemia, ia para a bebedeira, e quando as coisas ele ia chegando ao fundo do poço novamente, ele procurava uma igreja de crente, ganhava uma nova Bíblia, e tempos depois ela estava destruindo, mais uma vez, a palavra de Deus. Então, a quem muito foi dado, muito será exigido. Então, quem peca, conhecendo a palavra de Deus, tendo conhecimento de Deus, ele experimentou muitas bênçãos no convívio com o povo de Deus, ele ouviu tanto da palavra de Deus, respingou sobre ele tantas bênçãos de Deus, ele ouviu falar do sacrifício do Senhor Jesus, e ele rejeita. Não tem outra opção, não há outra forma, não há outro evangelho para ser apresentado a essa pessoa. Seria, se ele tivesse na UTI ainda consciente, seria o caso de dizermos a ele: ó, João, o que eu podia te falar eu já te falei, você já conhece a palavra, você está indo para o inferno porque você quer, eu não tenho outro Jesus para te apresentar. Já te falamos do amor de Deus, já te falamos da graça, já te falamos do sacrifício de Jesus, do que Ele suportou por amor a você, e você rejeitou. Eu não tenho outro caminho, eu não tenho outra proposta para te fazer. Então agora você está morrendo, você já rejeitou o caminho. Por isso é que o Senhor Jesus diz: quem crê em mim não morrerá eternamente. Mas aquele que rejeita o Senhor Jesus, ele já está morto, porque não há outro evangelho. Então experimentou, provou, foi abençoado e rejeita. É impossível renovar, ou é como o escritor de Hebreus diz assim: Jesus teria que morrer por ele outra vez? Jesus teria que subir e ser pendurado na cruz e morrer uma segunda vez por ele? Não. Jesus morreu uma única vez, o sacrifício dele não se repete. Então pecou conhecendo a lei, então ele vai ser julgado conforme neste conhecimento que ele teve da lei. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Meus queridos, quantas vezes você e eu, nós já ouvimos pessoas que dizem: ah, o fulano ali, ele tem umas 30 versões de Bíblia. O fulano conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ele sabe a Bíblia de cor. Vai lá entrevistar a esposa dele, pergunta para ela: e esse companheiro que você tem aqui é um santo servo de Deus? Um santo varão de Deus? A mulher abaixa a cabeça envergonhada, sai para o terreiro para não responder. E você diz: só ela sabe com que demônio ela convive. É alguém que conhece a Bíblia de capa a capa, como dizem. Que mudança gera nesta vida? Que impacto ela causa, esse conhecimento que essa pessoa tem da palavra? É nenhum. Então, isso aí agrava a situação daquele que se aprofunda e conhece, e ainda assim rejeita.
Os queridos, eu lembro de quando o apóstolo Paulo diz assim: reparai na vossa vocação. Ele está dizendo, olha, Deus chamou muitos doutores, muitos mestres da filosofia, Deus chamou os grandes da sociedade. O apóstolo Paulo diz, não, Deus chamou aos pequenos, Ele chamou os fracos, Ele chamou aqueles que não são, para envergonhar e humilhar a sociedade. Ele chamou os que não são para reduzir a nada aqueles que pensam que são. Então a palavra de Deus aqui diz, os simples ouvidores da lei. Irmãos, fica muito mais complicada a situação de um rabino, de um escriba, de um conhecedor da palavra que ainda assim rejeita. Louvamos a Deus porque estamos vivendo uma época que tem muitos judeus se convertendo. Há poucos dias eu vi um vídeo feito em Jerusalém, empolgante. Pessoas que os olhos foram abertos, judeus que entenderam que o Messias já veio, que aquele que nasceu lá em Belém da Judéia, Beit Lehem, a casa do pão, ali nasceu o pão da vida, filho de José e Maria. O nascimento dele fez cumprir cerca de 300 profecias. O leão da tribo de Judá nasceria de uma virgem, seria crucificado, tudo se cumpriu. Alguém diz, mas tinha muitos Josués naquele tempo, mas foi só um que nasceu de uma virgem, e foi só um que foi pendurado na cruz, e foi só um que saiu vivo depois do terceiro dia sepultado, foi apenas um. E eu fiquei empolgado e emocionado de ver o número de judeus em Jerusalém trazidos aos pés do Senhor Jesus, salvos pelo Senhor Jesus. Então, o simples ouvidor da lei, ele provoca a ira de Deus quando ele ouve e não obedece. Ele se torna um provocador da ira de Deus. Por isso é que Paulo diz, porque os simples ouvidores da lei, eles não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei serão por ela justificados. Aí, irmãos, eu faço uma pergunta, né? É interessante que, se perguntássemos a qualquer cidadão, aqui em Três Lagoas, onde o nosso culto chega, em qualquer canto da terra, perguntasse, dentro do conceito que as pessoas têm de céu, de vida eterna, de eternidade, o que é preciso a pessoa ganhar a eternidade? No nosso Brasil a gente sabe, né? A grande maioria responderia, tem que obedecer à lei de Deus, tem que cumprir a palavra de Deus para você poder entrar no céu. Aí a pergunta seguinte, que naturalmente vem desse questionamento, é: quem cumpre a palavra de Deus? O padrão de Deus é: sede vós perfeitos, porque perfeito é o vosso Pai Celeste. O apóstolo Pedro repete a mesma ideia. Está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Este é o padrão de Deus. O padrão de Deus é só esse, é só a perfeição. E alguém diz, então para entrar no céu tem que ser assim. Porque no céu não entra em perfeição. No céu não é lugar de entrar pecado de espécie nenhuma. Então, como a palavra de Deus diz assim, que aqueles que cumprem a lei, eles são justificados diante do Senhor. Meus queridos, a palavra de Deus, ela nos diz isso. Todos serão condenados porque são transgressores. Mas nós recordamos o último texto que nós lemos, de Hebreus capítulo 7, versículo 19. Porque a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, pelo contrário, ela introduz esperança superior pela qual chegamos a Deus. Tem muita gente que se apega à lei, e esse era a grande disputa, o grande debate do apóstolo Paulo com os judaizantes. Eles se apegavam a Moisés,
O apóstolo Paulo diz: olha, quem vos condena é Moisés que condena vocês, porque vocês não cumprem a lei, vocês não cumprem, vocês não obedecem, vocês ficam se apegando a Moisés, fiados que são cumpridores da lei, mas não sois, porque a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Existem aquelas duas figuras que sempre, quando nós falamos sobre lei, vale a pena recordar. Quando você vai viajar, você se orienta pela lei da estrada. Você vê placas que diz vento forte lateral, atenção, pista escorregadia, e ali obstáculo na pista, e você desacelera o pé porque você quer chegar vivo ao seu destino. Atenção, curva perigosa à frente. Na nossa viagem no último gozo de férias, nós vimos um lugar que sinalizava, e quando chegamos perto daquela curva, nós vimos ali uma enorme quantidade de cruzes, perto de uma ribanceira, mesmo tendo aviso, cuidado, curva perigosa. A hora que nós chegamos ali, aquele grande número de cruzes é algo que desperta a atenção. Então está a lei ali avisando, cuidado, pista sinuosa, pista escorregadia, curva perigosa a tantos metros. O que te leva é o veículo, mas a lei te faz chegar em segurança. Da mesma forma, poderíamos usar outra figura para representar a lei, como o termômetro. Você vai ao médico, aí quando você chega ali, passando por aquela primeira etapa, você é avaliado, e vem a enfermeira, coloca ali o termômetro na sua axila, e ela vai cuidar de outras tarefas. De repente ela chega e confere, e dependendo do que ela olhar ali, ela passa você na frente de todo mundo, e dali já é encaminhado para o médico e você vai ser medicado. Se ela olhar ali e perceber que o termômetro passa ali dos 38, e está no estado febril. Então, meus queridos, é isso que a lei faz. A lei indica que somos pecadores. A lei mostra que estamos enfermos. A lei indica nosso estado febril. A lei não cura, ela só mostra a enfermidade. É isso que a lei faz. Então, nós lemos também outro texto lá de Romanos, capítulo 11, verso 32. Eu até chamo a sua atenção para esse texto, onde a palavra de Deus diz assim, Romanos 11, 32, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Pergunto aos queridos, antes do Senhor Jesus vir à terra, como a criatura escapava do inferno? No Antigo Testamento, como o povo de Deus ganhava o céu, ganhava a vida eterna no Antigo Testamento? Aqui dos irmãos presentes, alguém quer responder, e nós vamos repetir a resposta pelo microfone. Se o irmão estiver lá no fundo, se estiver aqui mais perto, a gente repete a pergunta. Como se salvava no Antigo Testamento, meus queridos? Se tiver alguém de casa que queira responder também. Oi? Cumprindo a lei. Muito bem. No Antigo Testamento, salvava-se cumprindo a lei. A gente lembra, a palavra de Deus diz, no dia em que pecares, certamente morrereis. Para pagar o pecado, como é que se pagava o pecado? O que a lei requeria para se pagar o pecado? Irmãos, a lei falava, olha, pecado, se paga com a vida. No dia que você pecar, você morre. Então, você pecou, então uma vida tem que ser derramada no seu lugar. É como uma ponte, é como uma pinguela que serve de passagem para você chegar a Deus. Uma vida é derramada. E aí alguém pergunta, um sacrifício, uma vida derramada valia por quanto tempo? Irmãos, repetia-se. Quanto sangue foi derramado no Antigo Testamento?
Nosso irmão presbítero Anderson, fazendo uso do microfone, vai nos ajudar. Dá o meu entendimento e depois o senhor corrige como é que se é correto. A lei, ela nos apontava, toda a lei, todo o Velho Testamento nos apontava para esse sacrifício, para esse cordeiro puro. Então, penso eu que pela ideia bíblica, mesmo no Velho Testamento, as pessoas, os judeus ou quem quer que seja, só foram salvos se creram neste cordeiro, se acreditaram neste cordeiro, se pela fé creram no cordeiro, porque não há salvação. A Bíblia diz que não há salvação se não for em Cristo. Eu penso dessa maneira, o pastor corrige. Ótimo, irmãos, já está concluindo, né, nosso raciocínio. Então, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quando João Batista vê o filho, como diz, o filho de Isabel, né, estando ela grávida, ela recebe a visita magnífica, maravilhosa. Maria estava ali com o fruto do Espírito no ventre, e ela, quando Isabel, estando grávida ali, a gravidez de cerca de 6 meses, ela exulta num cântico de alegria, falando da visita de Maria que sobe às regiões altas e montanhosas da Judéia. Ela chega à casa de Zacarias e Isabel. Posteriormente, cerca de 30 anos depois, quando o Senhor Jesus vai chegando ali às margens do Jordão, e o Senhor revela a João Batista quando Jesus vai chegando, e ele fala aquela frase que você e eu tão bem conhecemos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o sangue mais puro, é o sangue mais santo, é o sacrifício mais perfeito. Tem gente hoje que estão reconstruindo a arca, estão querendo que chova maná do céu novamente, para poder guardar o manazinho, né, comer o maná. Tem gente que está querendo voltar ao sacrifício. O Cordeiro de Deus já veio, o sangue dele já foi derramado, ele já morreu, ele já venceu a morte, ele já voltou para a mão direita de Deus Pai. Então, todo sacrifício, todo sangue derramado, esse sacrifício por causa do pecado, sempre envolvia o derramar de vidas. Fosse de uma rolinha, um pombinho, um novilho, um cordeiro, tinha que ser algo da casa, tinha que ser algo ali, não podia se pegar um animal lá no campo selvagem, tinha que ser algo ali, como diz, da pastagem daquele homem que pecara. Era algo que teria que lhe custar, era isso que era oferecido. Então, o Senhor Jesus, ele é o nosso supremo sacerdote, segundo a ordem de Malcat-Saduque, rei de justiça, e ele é também o rei de Shalom, né? Rei da paz. Ele morre uma só vez, ele derrama o sangue dele uma só vez. Então, antes, eles olhavam e esperavam a vinda desse cordeiro, esperando esse cordeiro que viria. Hoje, nós olhamos para trás e nós cremos, celebramos a nossa aliança com Deus, celebramos o nosso direito à herança da Nova Jerusalém, novo céu e nova terra. Nós celebramos que o nosso nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. E celebramos também a morte do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Então, irmãos, quando nossos pais foram expulsos lá do jardim, dentro do Éden, aquela tristeza, aquela vergonha, desde toda a eternidade já estava sendo, planejado dentro da história de Deus, que se armaria o cenário para a manifestação da maior prova de amor,
a manifestação da maior graça, né? Sempre a gente usa isso aqui na igreja. Imagina você, quem tem um filho só, uma filha só, e alguém dissesse: olha, tem fulano ali que está para ser condenado. A justiça aceita. Se alguém assumir o lugar dele para morrer, qualquer um que morrer no lugar dele, a justiça aceita. Você daria o seu filho para morrer no lugar dele? O apóstolo Paulo diz assim: poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente fica pensando, como é que pode um amor tão grande que entrega o filho do amor, o filho do prazer, o filho amado, amabilíssimo, para morrer por pecadores? Eu tenho um filho só, eu não farei isso nunca na vida, dar meu filho para morrer por pecadores, jamais. Mas Deus fez isso. Então, antes, desde o princípio, no dia que pecares, certamente morrereis. Fomos expulsos, a morte entrou, estabeleceu-se um limite até 120 anos. Hoje, eu duvido que alguém ultrapasse esse limite, nem no Japão, né? Pode chegar até os 118, 119, mas não creio que passa de 120. Esse é o limite estabelecido pela palavra de Deus, tudo isso por causa do pecado. Mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sangue puro, não há nada que eu nem você possamos fazer para quitar um pecado sequer, para pegar lá, e a gente lembra daquela velha ilustração, né? Se você cometer 3 pecados por dia, seja uma palavrinha que você diga no momento de ira, um pensamento pecaminoso, ou uma omissão sua, 3 pecadinhos só por dia, você é quase um santo, já que passa pela sua mente cerca de 10.000 pensamentos por dia, sem falar do que você fala. Tem gente que fala mais, outros falam menos, tem gente que fala umas 12.000 palavras, quem conversa pouco fala aí umas 1.500 palavrinhas por dia, mas num diazinho 3 pecadinhos, no final do mês 30 vezes 3, 90, no final do ano 90 vezes 12, 1.080, 1.080 só no ano. Alguém fala: não, mas na pandemia eu acho que está pecando menos. Na pandemia aumentou o número de crianças violentadas, às vezes no contexto da própria casa, aumentou o número do feminicídio, aumentou o número de mulheres agredidas, aumentou o número de pessoas mais estressadas e agressivas. Então alguém fala: eu acho que nessa pandemia o ser humano está pegando até um pouco mais. Irmãos, diante de tudo isso, nosso Deus, que é santo, 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 que não tolera o pecado, ele tem que tratar com o pecado do homem. E nós observamos nesse texto que Deus encerrou a todos na desobediência. No Antigo Testamento eram desobedientes, nunca cumpriram a lei. Atualmente nós dependemos 100% da graça de Deus. Por isso nós temos aquele salmo maravilhoso que diz: porque a tua misericórdia se renova a cada dia. É um salmo maravilhoso, é um salmo que nós deveríamos ler pelo menos para lermos pouco, uma vez no mês, porque a tua misericórdia dura para sempre, porque a tua misericórdia dura para sempre. É por isso que eu tenho certeza que eu entro lá no céu, porque eu já fui lavado no sangue do Cordeiro, e a tua misericórdia dura para sempre. Meus queridos, então, dando sequência aí, agora no verso 13, né? Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei,
Nós vamos visitar uma tribo de gente isolada da sociedade, numa ilha no meio do Oceano Índico, que alguém passou ali, o avião saiu da rota, descobriu ali uma ilha, e ali tem um povo, uns nativos ali, 17 mil pessoas, que nunca tiveram contato com nenhum povo. Se chegássemos ali e eles não nos devorassem, não praticassem o canibalismo, e eles nos aceitassem ali, e nós fôssemos comunicar contra eles, de repente poderíamos ver alguém sendo morto. E alguém diria, não, é porque esse aqui roubou o mel do outro, porque esse nativo aqui descobriu uma abelha em tal lugar, e esse outro foi lá de madrugada e roubou o mel, por isso ele está sendo condenado. Mas alguém diz assim, mas vocês têm um código de lei que condena isso? Meus queridos, há muita coisa que Deus já deixou impregnado no coração, na alma, na consciência do ser humano, que ele não precisa ler os 10 mandamentos para ele tomar conhecimento de que ele está laborando no erro. O homem, como criatura de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, restou ainda no homem esse bom senso, e Deus impregnou no homem esse sentimento de que quando ele peca, ele sabe que está afrontando a Deus. Alguns dizem, mas tem pecador que tem a mente tão cauterizada, ele já se acostumou tanto ao pecado, que ele comete o pecado, ele deita na cama e dorme, sem que a consciência o acuse. Mas há coisa assim, que em todo lugar é considerada errada, nenhuma sociedade, nenhum povo tolera, porque o homem sabe e tem consciência de que está laborando no erro. Por isso esse texto diz, quando, pois, os gentios que não têm lei, eles procedem naturalmente, por natureza, de conformidade com a lei, eles não têm lei, mas eles servem de lei para si mesmos. Eles fazem uma assembleia, eles levam a pessoa ali, eles relatam o caso, e ali eles dão o voto. E se há algo errado, essa pessoa será condenada. E se você estivesse ali e entendesse, você diria, realmente merece a punição. Em determinados lugares diz, olha, será açoitado com tantas varas. Esse aí será ferroado com ferrão de arraia tantas vezes. Esse aí vai ser jogado no formigueiro e amarrado ali, desnudo, se amanhecer vivo, é retirado. Senão, que vire comida para as formigas. Então, graus diferentes de punição e responsabilidade no ato, no cometimento, profere-se a sentença e tem-se por certo e por errado. Existem atitudes que são louváveis e outras abomináveis. Há determinados procederes do ser humano que a gente aplaude, acha bonito, e são coisas que normalmente glorificam a Deus. Então, quando, pois, os gentios, que não têm lei, não têm contato com a palavra, eles não têm lei, mas eles procedem naturalmente de conformidade com a lei. Eles não têm lei, mas eles servem de leis para si mesmos. Eles estabelecem o certo, o errado, a falta grave, a falta gravíssima, a falta mais branda e os graus de punição. Estes, verso de 15, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Então não tem como o homem diante de Deus chegar e dizer, eu não sabia que roubar era errado. Nunca ninguém me falou que roubar era errado. Eu roubei. A consciência do ladrão o acusa quando ele está tirando do trabalhador o pão, o fruto do seu suor. Ele tem consciência de que está errado, por isso o ladrão rouba à noite. Ele agride, ele mata para roubar, ele ceifa a vida para tirar o bem do outro. Então,
ele tem consciência de que está laborando no erro. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, gravada na sua consciência, e os seus pensamentos, mutuamente, eles se acusam e eles se defendem. Existem frases que nós bem sabemos, né? Frases do tipo que alguém diz para o outro assim, chega e diz: fulano, você gostaria que te fizesse assim? Você gostaria de ser tratado assim? E a pessoa começa a pensar, cai em si e diz: olha, me perdoe, eu errei, eu não gostaria de ser tratado assim. E existem muitos outros argumentos, né, em que a pessoa é questionada: você não se envergonha de tal atitude? Você é como alguém que chega e diz para o outro, né? Olha, ontem eu dividi contigo a minha marmita. Você comeu a metade e eu comi a metade. E essa marmitona aí, com esse ovo bonitinho aí por cima, esse arrozão bonito aí, essa preciosidade. E aí, hoje você divide comigo a sua marmita? Por quê? Por que alguém argumenta desta forma? Porque ele presume que essa é a forma correta de agir. Então, é disso que Paulo está tratando. Nunca leram na palavra de Deus, nunca viram como Paulo trata, como Davi tratou. Me lembro de certa feita, quando saíram para uma batalha, e alguns estavam tão desgastados fisicamente numa guerra, que, vencidos pela cãibra e cansaço, não podiam ir. E Davi diz: olha, vocês ficam e cuida da bagagem. É interessante pensar que muitas vezes Davi, perambulando no deserto, haviam soldados que levavam famílias e tinha crianças. E aí Davi diz: não, vocês ficam, cuidam do acampamento, cuida da nossa bagagem, e quando eles voltam vitoriosos, aí alguns soldados dizem: vocês não terão direito ao que nós conquistamos na guerra, vocês não terão direito. Davi diz: não, sim, dividiremos em partes iguais, tanto os que foram quanto os que ficaram, receberão o mesmo quinhão, a mesma proporção. Tem família que tem 5, a outra que tem 5 recebe partes iguais. Um grande senso de justiça. Então, meus queridos, o homem, tendo sido criado à imagem e semelhança de Deus, quando o homem peca, ele sabe que está pecando, mesmo sendo ele pecador. Até mesmo um traficante, outros que fazem tanto mal à sociedade, ele tem um senso de justiça. E se ele faz algum bem, até o coração dele se sente bem. Poderíamos usar como um exemplo alguém que está guardando a subida de um morro, uma viela que sobe o morro, ali entra os compradores de drogas, e tem ali um rapaz com um fuzilzinho escorado para guardar a entrada do morro, não permitir a chegada nem a subida de nenhum estranho. Mas se nesse intervalo desce uma chuvarada e tem alguém sendo levado pela enxurrada, uma criança, uma senhora, um senhor, um idoso, uma idosa, aquele traficante deixa ali no pé do muro ali o seu fuzil e corre para salvar aquela pessoa que está sendo levada na enxurrada pela força da água. Alguém diz: olha que traficante de Deus, traficante do seu Jesus, traficante de Jesus. É porque na força do momento que restou nele da imagem de Deus, o leva a fazer isso. Ele sabe que é a coisa certa. Por isso, irmãos, concluindo esse texto nosso lido hoje, versos 15 e 16, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se
ou defendendo-se, porque eles esperam convencer um ao outro com o argumento do certo e o contra-argumento do errado, e ali eles serão convencidos pela razão do certo e do errado, por uma lógica que aponta para o que é certo e outra que aponta para o crime, e ali havendo um pouquinho de bom senso, de humildade, alguém vai abaixar a cabeça e dizer: eu errei, estou envergonhado, espero não tornar mais no erro. E o verso 16 diz: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens. Então a gente fica falando de juízo, de julgamento, juízo, julgamento. Vai chegar aquele dia que você e eu vamos comparecer diante do tribunal. Alguém fala: eu? Sim, mas você não, você já tem um advogado. Você já tem um advogado que já intercedeu por você, e ele já morreu a sua morte, já venceu a morte por você, a sua conta já foi paga, e Deus não vai cobrar essa conta mais de uma vez, porque o Senhor Jesus pagou ela cabalmente. E aí, diante desse sacrifício, o julgamento, nós haveremos de saber por quantos pecados nossos o Senhor Jesus morreu. Haveremos de saber o preço do sacrifício do Senhor Jesus por nós. Haveremos de saber, como ele diz, ele é o nosso supremo advogado, e haveremos de ver lá no capítulo 8 lá de Romanos: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Então, as palavras do Senhor Jesus: aquele que vem a mim, da minha mão ninguém tomará. Todo que o Pai me der, esse virá a mim. Então, nós já estamos nas mãos do Senhor Jesus. O seu nome está escrito no livro da vida. Você nunca vai dizer para ninguém: eu vou entrar lá no céu porque eu sou um cumpridor da lei, uai. Porque eu jejum bastante. Eu vou entrar lá no céu porque eu me esforço muito. Você vai entrar lá no céu porque Jesus já morreu a sua morte. Você vai entrar lá no céu porque você pode dizer: Senhor Deus, eu creio no sacrifício do teu filho em meu lugar. Eu creio que o sangue do teu filho me lava e me purifica de todo pecado. Somente por isso, só por tua graça, o Senhor me deixa entrar no céu do Senhor. Apenas e tão somente por isso. Não há nada que você faça, nem que eu faça, que me dê nenhuma segurança de entrar lá no céu. Então, teremos esse dia. Jesus vai julgar os segredos do coração do homem, de conformidade com o Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho do Senhor Jesus é essa boa nova de que somos salvos pelo sacrifício do Filho de Deus. Meus queridos, vamos... há alguma pergunta? Eu não dei oportunidade, os de casa, para a gente poder responder, para irmos concluindo. Que bom, temos uma pergunta, que maravilha. Ótimo. Irmãos, a paz, só para ratificar o que o senhor disse, né, em referente ao povo de Israel, né, na esperança da salvação pelo Messias, até mesmo Isaías deixa isso bem claro, né? Quando Simeão, né, vai apresentar Jesus. Então eu gostaria de ler aqui Lucas 2, verso 29. Na verdade 28. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo... só um contexto aqui, é que Simeão, ungido pelo Espírito Santo, né, foi informado que não iria morrer antes de conhecer, né, a vinda do Messias, né, a vinda do Cristo. Aí Simeão então vai ao templo, encontrando Jesus nos braços dos pais, pega ele e levanta-o. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios
e para a glória do teu povo de Israel. Louvado seja Deus. Irmão, já imaginou a alegria de Simeão, esse homem que amava a casa de Deus? Disse: Senhor, agora eu estou preparado, se o Senhor quiser me levar agora, morro feliz, eu já vi a salvação. Ele toma Jesus nos braços. Louvado seja Deus por tão grande salvação, por tão grande manifestação de amor. Meus queridos, mais alguma pergunta dos que aqui estão? Nosso irmão presbítero Anderson. Tenho mais uma aqui, pastor. Oh, que bom. Entendendo esse versículo 13, e ele é aparentemente, não digo confuso, mas ele tem que ser bem explicado, porque diz que aqueles que praticam a lei é que serão justificados. Eu posso entender e responder essa indagação, se eu preciso praticar a lei para ser justificado, lendo Romanos 10, 4? Sim, vamos a Romanos 10, 4 então, dá para respondermos. Romanos capítulo 10, verso 4. Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, irmãos, a gente lembra que a lei no Antigo Testamento, a lei sacrificial, lei cerimonial, tinha lei civil. Nós lembramos dos diversos compartimentos da lei. O que nos interessa muito aqui é a lei cerimonial, né? A lei sacrificial. Então diz que a lei nos serviu de aio. A lei, ela nos conduziu até o Senhor Jesus. Então, a lei, ela esteve conosco na nossa menor idade. O que era o aio? O aio, nos tempos antigos, eram homens doutos, letrados, que eles viviam, eles eram ambulantes, e eles chegavam em vilarejos ou casas de homens ricos que tinham filhos, família numerosa, e ali ele permanecia, eles ensinavam, alfabetizavam, ensinavam princípios úteis, né, para a vida, na matemática, na escrita, e eles recebiam do dono da fazenda, alguém dizia, era um professor particular, e ele funcionava ali, e quando o dono, o chefe do vilarejo se apegava a esse aio, às vezes ele fincava raízes e ficava por ali. Mas um aio, ele era ambulante, discipulador, educador, que orientava. Aí a palavra de Deus diz que a lei nos serviu de aio, na nossa menoridade. Então, ela nos leva até o Senhor Jesus. E é como se ela dissesse: olha, fiz a minha parte. Daqui para frente, agora vocês estão no colo do Senhor Jesus. Agora, daqui para frente, vocês se orientam por Ele. É interessante que na parte esse profissional que forma para cuidar de planta, de agronomia, sim, na agronomia tem um termo muito interessante, que o aio é uma estaca que finca ao lado de um broto tenro, que cresce viçoso e bonito, finca-se ali uma estaca e amarra aquele broto, e até ele ganhar força e enraizar na terra, de tal forma que o vento não o dobre nem o quebre, até ele pegar força. Até na agronomia o aio tem esse sentido. É alguém que fortalece, que ajuda até aquele broto ganhar forças, enraizar na terra e resistir ao vento, ao sol e à chuva. É o aio. Então a lei nos serviu de aio. Agora, recordando, no Antigo Testamento ninguém cumpriu a lei. Ninguém cumpriu a lei. Agora, eles eram aceitos diante de Deus mediante o derramamento da vida, diante do sacrifício. Por isso é que os judeus são acusados, é feita a eles a seguinte acusação: olha, vocês ficam querendo cobrar do prosélito o cumprimento da lei, vocês mesmos não a cumprem, vocês não cumprem a lei, vocês atam fardos pesados, querem colocar sobre os ombros dos outros, vocês mesmos não cumprem a lei. Os judeus nunca cumpriram a lei.
Guarda do sábado, por exemplo, só um exemplo. Alguém foi preso num dia de sábado porque estava juntando lenha. Jornada do sábado, 1 quilômetro. Os judeus gastaram 2 anos para discutir o que se podia carregar, o peso, e eles estabeleceram uma tabela, como se fosse um botijão de gás pesando 3 quilos, você pode arrastar ele no chão até 5 metros, não pode passar disso. Se for um botijão mais pesado, você pode arrastar só 3 metros. De acordo com o peso, era a distância que se podia mover o objeto. Quanto mais pesado, menos se podia mover. Até hoje, um judeu, ele não se dá o trabalho de apertar nem o botão do elevador para subir ou descer. Eles não fazem esse trabalho. É um gentio que tem que fazer por eles. Mas eles pensam que são cumpridores da lei. Mas nem o sábado eles cumprem. Nem o sábado. Porque no Antigo Testamento nem fogo se acendia. Era dia de repouso, dia de meditação. Um dia totalmente consagrado ao Senhor. E o judeu não cumpre assim, não cumpre mais o sábado dessa forma. Então, meus queridos, quando a palavra de Deus fala que os cumpridores da lei, né, serão justificados, a gente lembra nos dias de Malaquias, o povo era um povo contumaz, rebelde, um povo desobediente. Por essa razão, é que no cativeiro da Babilônia, ano 586, acontece um divórcio definitivo. Deus retirou a sua glória, Deus retirou a sua Shekinah de Judá, de Jerusalém, de Israel, numa relação pactual de aliança, deixou de ser povo de Deus. Nunca mais Israel foi nação de Deus, nunca mais, até os dias de hoje. Alguém vai, Israel é o povo de Deus. O povo de Deus somos nós que estamos aqui. Você que recebeu o Senhor Jesus, você faz parte do Israel de Deus hoje. Porque os judeus não cumpriram, nunca cumpriram a lei, sempre provocaram a ira de Deus. Povo contumaz, rebelde, de dura serviço, nunca cumpriram a lei. Por isso é que Paulo diz, os simples ouvidores da lei não são perfeitos diante de Deus. Mas alguém fala, mas tinham boa intenção, né? Mas Deus os tolerou por causa das vidas derramadas no lugar deles. Apenas e tão somente por isso. Porque eram pecadores e vidas foram sendo derramadas, e eles foram salvos esperando o Messias que viria, crendo no sacrifício que seria feito. Irmãos, eu não sei se deu para responder. Tá. Mais alguma pergunta? Irmãos, vamos encerrar entoando o hino 269. Com o cântico desse hino, vamos fazer dele a nossa oração. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos lá na casa do irmão Francisco, da irmã Hilda, celebrando a Santa Ceia com os irmãos da zona rural. 269, pureza no sangue de Cristo. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus tendo Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Com espinhosa coroa que Jesus por nós
suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado e maravilhas de amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Vamos orar encerrando o nosso culto ainda. E eu convido o nosso irmão diácono Fabrício que nos despeça com uma oração. Querido Deus, Pai amado, Pai de misericórdia, graças te damos, Senhor, por esse dia, por esse estudo, pelo teu servo, Pai, que esteve conosco aqui, trazendo a tua palavra. Amém. Que o Senhor esteja, Pai, colocando ela, pelo teu Santo Espírito, em nosso coração, Pai, para que possamos colocá-la em prática, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício do teu Filho amado, Obrigado, que nos permitiu, Pai, redenção contigo, Amém. para que possamos, ó Pai, retornar para a tua casa, para o teu reino, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque Louvado seja o Senhor. através do teu Filho amado, o Senhor o entregou, Pai, pelos pecados, Pai, por pecadores, Pai. Gratos somos a Ti, Senhor, por este amor tão grande que o Senhor teve por nós e por tamanha misericórdia. Obrigado, Senhor, por tudo que temos, Pai, porque tudo é do Senhor, que possamos administrar, Pai, com a sabedoria que vem do Senhor, que possamos, ó Pai, fazer a sua vontade e não a nossa, ó Pai. Obrigado por essa igreja, Pai, presbiteriana em Três Lagoas, igreja firmada e fundada na Tua Palavra, Amém, Pai. Deus, obrigado. Graças te damos pela liderança dessa igreja, que o Senhor Deus esteja, querido, Pai, abençoe, protegendo, guardando e livrando ela de todo o mal, Pai. Amém, Obrigado, Deus querido. Senhor, pelos nossos estudos, Pai, Obrigado, pelo nosso CBD, pelo Obrigado, retorno das nossas crianças, ó Pai, que o Senhor Louvado esteja também seja o guardando as nossas famílias, ó Pai. Amém. Abençoa, Pai, aqueles que não puderem estar presentes por motivos de trabalho, de enfermidades ou qualquer outro, ó Pai, que o Senhor esteja com eles, o Senhor Amém, sabe os Pai. motivos. Sim, Que o Senhor também ampare e guarde, Pai, e proteja os nossos queridos amados irmãos já idosos, ó Pai, que não podem, devido à pandemia, estar conosco. Que o Senhor esteja protegendo eles, livrando eles, ó Pai, dessa doença. Amém. E te pedimos também, Senhor, que o Senhor que seja da sua vontade, Pai, que venha a cura, que tenha uma vacina, que possamos voltar, Pai, a estar com todos os membros aqui para te Amém, louvar e para Deus te adorar, Pai. Sim, Deus Mas que querido. seja feita a sua vontade, porque o Senhor é soberano, o Senhor sabe de todas as coisas. Amém. Como nós já estudamos, ó Pai, Paulo tinha o desejo de ir até Roma, Pai, para levar a Tua palavra. E se ele tivesse feito a visita, nós não teríamos, ó Pai, tantos livros, Sim, Deus. tantas cartas que foram escritas, ó Pai, e que estabelece ainda mais a nossa fé em Ti, Pai. Amém. Obrigado por tudo, Pai, que o Senhor Obrigado, faz, porque tudo que o Senhor faz é perfeito. Sim, Deus. Graças te damos, Obrigado. Pai, por essa igreja, que ela é do Louvado. Senhor, Pai, que Sim, o Senhor ó continue Deus. conosco, nos usando, nos abençoando, Amém, ó Pai. Nos pedimos aqui, em nome de Jesus, que o Senhor nos leve em segurança até os nossos lares, que o Senhor guarda-nos, esteja Pai, com em nome de todos, Jesus. Pai,
aqueles que estiveram presentes, ó Pai, na nossa transmissão, os irmãos que estão distantes, que o Senhor esteja também guardando e livrando eles de todo o mal. Amém. Obrigado, Senhor, por tamanho amor por nós, Pai. Obrigado. Que possamos também ter esse amor pelo próximo, Pai. Sim, Dai-nos, ajuda-nos, Senhor, Pai. unção do Teu Espírito para que Amém. possamos amar o outro Amém, como o Senhor Deus. nos ama, ó Pai. Obrigado por tudo, nós oramos agradecidos. Amém, Pai. Amém. E assim, irmãos, nós encerramos o nosso culto.